Olá, estamos iniciando mais um programa Tá na Web aqui na nossa TV Litoral Paraná, nessa série de programas que nós temos a oportunidade de entrevistar os candidatos ao governo do estado do Paraná. E hoje, quem nos dá a graça da sua presença e vai falar sobre as suas propostas é o candidato do PSOL, Bernardo Piloto. Seja muito bem-vindo e esperamos que esses cerca de 30 minutos possam dar a oportunidade de você, permita-me chamá-lo assim, expor as suas ideias, a linha programática do PSOL para o governo do estado do Paraná. Obrigado, Luiz. Queria agradecer o espaço da TV Litoral Paraná. Dar um abraço em todos e todas que nos assistem. Dizer que é um prazer a gente estar aqui. Muito importante que as TVs deem um espaço igualitário entre os candidatos nessa eleição. A gente não tem visto isso acontecer em todos os lugares. Então, parabenizo aqui a TV pela essa opção de dar um espaço igualitário a todos. Muito obrigado, Bernardo. Para começar, seria interessante, até porque você mostra bastante juventude, creio que seja o mais novo, o mais jovem dos candidatos ao governo do estado do Paraná, e gostaria que você se apresentasse para o nosso público, para os internautas que vão interagir conosco nessa entrevista. Como você falou, né? Eu tenho 30 anos, sou o candidato mais jovem ao governo do estado do Paraná, eu sou sociólogo formado pela UFPR e sou assistente administrativo no Hospital de Clínicas da UFPR também. Atualmente eu faço mestrado na saúde coletiva na Universidade Federal de São Paulo. Eu comecei minha militância política no movimento estudantil, participei do DCE, do Centro Acadêmico, enfim, de diversos órgãos de representação estudantil e depois, ao entrar na universidade como trabalhador, depois de ter sido estudante, passei a participar de movimentos na área da saúde, me encantei por essa área da saúde. Eu fiz um concurso, nem imaginava que eu ia ser chamado para trabalhar no Hospital de Clínicas, mas minha lotação foi para lá e eu comecei a trabalhar num lugar chamado Central de Agendamentos de Consultas e Exames. E lá eu vi a dificuldade que o povo tem de acessar a saúde. Vi também que a nossa lei da saúde é uma lei muito bacana, muito boa, que é a lei do SUS, e que a gente precisava aproximar o SUS real do SUS legal, do SUS na lei. E essa começou a ser a minha militância, e esse é um dos motivos do partido ter me escolhido como candidato ao governo, porque a gente sabe que a saúde é uma das grandes preocupações dos paranaenses. 47% dos paranaenses apontaram na pesquisa do Datafolha que a sua maior preocupação é saúde. O segundo lugar é segurança, com 17%. Então, a saúde é um grande problema, né? E a gente precisa ter medidas efetivas para resolvê-lo. Então, o Bernardo, eu, candidato, sou uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que tem feito a campanha a partir de viagens de carro, viagens de ônibus. A nossa campanha não recebe dinheiro de agronegócio, de latifundiários, de empreiteiras. Temos autonomia, inclusive, para, por exemplo, melhorar a saúde, porque não tem dinheiro de plano de saúde privado na nossa chapa, não tem dono de hospital privado na nossa chapa, e infelizmente isso acontece em outras chapas, em outros partidos. Bom, então, sou também uma pessoa indignada com o atual modelo político. Sou uma daqueles 81% da população que não se sente representado pela maioria dos atuais políticos. Eu estou certamente entre esses 81%. Esse também é um dos motivos de eu ser candidato a governador. Muito bem. Já dá para notar que a grande ênfase do seu governo seria dada à questão da saúde, em função até dessa resposta que a população espera dos governantes nesse sentido. Mas eu gostaria que você abordasse também outras áreas de atuação, outras preocupações que o pessoal tem nesse programa de governo que você representa, o partido, para o estado do Paraná. Olha, a gente tem dito que é preciso governar para a maioria e não para os financiadores de campanha. A gente observa que os governos têm sido escravos dos seus financiadores de campanha. Acabam governando para aqueles que bancam, para aqueles que acabam, como diz o ditado, quem paga a banda escolhe a música, né? Então acabam governando para esses que financiam as campanhas e não para a maioria do povo. Nossa principal ideia é governar para a maioria do povo. Não recebemos dinheiro desses grandes financiadores, temos autonomia para isso. Aqui no litoral, por exemplo, é evidente que hoje eu estive visitando Paranaguá e vi a situação, por exemplo, da estação ferroviária, e ela está destruída, né? Infelizmente, um patrimônio histórico de uma importância de uma das cidades a cidade mais antiga, né, do Paraná, e está lá destruído
o IPHAN diz que é culpa da ALL, a ALL diz que é culpa da prefeitura, e depois de eles terceirizarem os serviços, né, agora eles terceirizam a culpa. É isso que tem acontecido. Então, nós defendemos, por exemplo, para o litoral, que haja uma revitalização desse tipo de patrimônio, né? E hoje isso não acontece porque a ALL ela tem influência nas campanhas eleitorais e ela financia candidatos e por isso que fica esse empurra-empurra. E ninguém pode com a ALL. Essa é a sensação que a população de Paranaguá tem. Ninguém pode com essa empresa, com essa concessionária. E é por isso que nós precisamos de um governo que não tenha compromisso com esses segmentos e tenha compromisso com a maioria da população do Paraná. Aproveitando o gancho da sua manifestação, o PSOL e outros partidos também de pensamento um pouco mais avançado já sintonizam nessa proposta de finalizar a campanha privada nas eleições, financiamento seja público, somente do fundo partidário e a iniciativa de cada cidadão que quiser colaborar. Nós somos pelo fim do financiamento privado nas campanhas, pelo fim do financiamento de pessoas jurídicas, né? Nós apoiamos a ação da OAB, que tem tramitado no Supremo Tribunal Federal, que já tem maioria para ser vitoriosa, mas ela foi engavetadinha um pouquinho para não valer para essa eleição, para não pegar de surpresa os grandes partidos, né? Foi isso que o ministro lá, Gilmar Mendes, sinalizou. Então, nós defendemos, sim, o fim do financiamento de pessoas jurídicas para as campanhas, porque pessoa jurídica não vota. Quem vota são as pessoas físicas, e são elas que devem influenciar o processo eleitoral e não o poder econômico. Com isso, nivela a oportunidade de todos os partidos poderem... Exatamente. Certamente, nós vamos ter uma eleição baseada mais nas ideias do que nas fotos ou do que nos jingles pegajosos. Nós vamos ter uma eleição mais propositiva, programática. Esse será certamente um avanço para a democracia brasileira. Perfeito. Eu gostaria de aproveitar a sua estada aqui em Paranaguá e que você discorresse um pouco sobre a questão portuária. Como é que você vê essa questão do porto, a importância que o porto tem? Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. Se você quisesse fazer uma introdução, pelo menos, e aí depois a gente continua no próximo bloco, seria interessante para que a gente pudesse abrir o pensamento do PSOL, o pensamento do candidato Bernardo Piloto ao governo do Estado, com relação a toda a realidade econômica que a gente vive aqui no litoral, baseada nessa pujança que tem o porto, nessa importância econômica que o porto tem. Olha, a nossa campanha tem se dividido entre posicionamentos, propostas e críticas, né? Então, na questão do porto, eu queria primeiro colocar um posicionamento. O pessoal votou contra essa MP dos portos, que foi feita ano passado, porque a gente considera que a terceirização e a nova privatização dos portos vai fazer com que os portos sejam piores geridos, sejam apenas voltados para a questão do lucro e tenham uma autonomia maior em relação às cidades. Isso não pode acontecer. Sabe por quê? Hoje, por exemplo, a gente sabe que o Porto de Paranaguá traz um impacto muito grande aqui na cidade na questão da saúde respiratória. A fuligem da soja, que é um dos grandes produtos exportados aqui pelo Porto, traz um impacto na saúde respiratória da população. Nós precisamos que haja uma compensação financeira, inclusive, para a cidade de Paranaguá, porque esse problema de saúde respiratória estoura lá nos postos de saúde, lá nas unidades básicas, né? E precisa a prefeitura estar equipada para conseguir atender isso. Se a gente tiver um porto privado, um porto privatizado, a gente vai ter mais dificuldade de fazer isso do que com um porto público. Então, esse é um primeiro ponto desse debate. Nosso posicionamento foi contrário à MP dos portos, tão defendida pelo Beto Richa e tão defendida pela Gleisi Hoffmann no Senado Federal. Perfeito. Nós vamos dar um intervalo, então, do nosso programa Tá na Web, que traz como convidado o candidato ao governo do Paraná pelo PSOL, Bernardo Piloto, e voltamos em seguida. Até já.